Partiu, pois, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que Deus aplique, pois, essa palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, esse texto aqui, ele nos traz alguns ensinamentos sobre os quais eu gostaria de refletir nesta noite. Peço a Deus que me use para falar ao seu coração. Esse texto mostra uma mulher que está tendo um problema na sua família. E é interessante que essa mulher, conforme ela mesma se apresenta a Eliseu, ela é viúva de um homem que era discípulo dos profetas e do profeta Eliseu, e que ele fazia parte da escola de profetas. E eu acredito que é um homem que estava se preparando para ser um arauto de Deus, para ser boca de Deus. Eu entendo e eu acredito que esse texto fala de escola de profetas como que se fosse o seminário daquela época. Alguém que estava dedicando a sua vida para o aprendizado da palavra e para transmitir a palavra de Deus para o povo de Israel. E esse texto diz que esse homem morreu. E que logo após esse homem ter morrido, os credores, ou o credor, alguém a quem ele devia, foi a cobrar a dívida. E como a mulher não tinha como pagar, havia naquela época uma lei que deixava bem claro em Deuteronômio que as pessoas poderiam serem vendidas, venderem-se a si mesmo ou vender os seus filhos para pagar as dívidas, e serviria como escravo daquela pessoa. E eu paro para refletir que ali havia um problema financeiro. E eu não sei se foi um problema financeiro por uma questão de uma má administração daquele homem que morreu, ou se foi um problema financeiro por uma questão de falta de recursos. E com a morte dele, aquele recurso que entrava na sua família deixou de acontecer, ele cessou. E de repente ela se vê atolada em dívidas, em débitos. E o que é que ela faz? E aí eu quero refletir sobre alguns princípios que ela utiliza, que são princípios simples, mas também são princípios que são muito na nossa vida. A primeira coisa que ela vai é que ela comunica a sua necessidade, a sua dificuldade, a quem pode de fato ajudá-la. E é interessante isso, que às vezes as pessoas querem que as outras simplesmente adivinhem o que elas estão enfrentando, quando na verdade existe o princípio da comunicação, de você externar a sua realidade, externar a sua situação, mas não externar a qualquer pessoa que de repente vai fazer da sua vida um jornal diário, mas externar a sua situação a quem pode te ouvir e quem pode te dar uma direção de Deus. Porque existem muitas vozes no mundo. O mundo está cheio de vozes. Existe a voz das dificuldades, existe a voz do adversário, existe a voz do eu, existe a voz do homem, mas também existe a voz de Deus. E Deus constitui próximo a nós pessoas que podem ser voz dele para a nossa vida, nos trazendo direção. Litoral. E essa mulher, ela reconhece esse princípio, porque ela vai ao profeta Eliseu e diz: meu marido, teu servo, é morto. E tu sabias, tu sabes, melhor dizendo, ele temia a Deus. E o credor, profeta Eliseu, está lá na minha casa e quer levar meus 2 filhos para serem escravos para pagar essa dívida.
E como é importante você saber a quem recorrer